Bem-vindo ao Evangelho em Canção. Você já sentiu que estava afundando? Talvez não em um mar revolto, mas em meio às preocupações, às dívidas, aos problemas familiares ou às incertezas da vida. Em um momento marcante da história de Jesus, um homem comum experimentou exatamente isso. Seu nome era Pedro. Ele teve coragem de sair do barco e caminhar sobre as águas, mas quando desviou os olhos de Jesus, começou a afundar. Hoje você vai descobrir o que essa história pode ensinar sobre fé, medo e confiança em Deus. A noite havia chegado sobre o mar da Galileia. O vento soprava forte. As águas agitadas faziam o pequeno barco balançar sem parar. Os discípulos estavam sozinhos. Horas antes, haviam testemunhado um grande milagre. Jesus havia alimentado milhares de pessoas com apenas alguns pães e peixes. Mas agora estavam enfrentando uma tempestade. O medo começava a tomar conta de seus corações. As ondas batiam contra o barco. O vento parecia ficar cada vez mais forte. Foi então que, durante a madrugada, algo inesperado aconteceu. Ao longe, sobre as águas escuras, surgiu uma figura caminhando em direção a eles. Os discípulos ficaram aterrorizados. Pensaram que fosse um fantasma, mas então ouviram uma voz conhecida. "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Era Jesus. Enquanto os demais permaneciam assustados, Pedro tomou uma decisão surpreendente. Ele respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Jesus respondeu apenas uma palavra: "Venha." Pedro então fez algo impossível. Saiu do barco, colocou os pés sobre a água e começou a caminhar, passo após passo. O impossível estava acontecendo. Enquanto mantinha seus olhos em Jesus, permanecia firme. Mas então Pedro percebeu a força do vento. Olhou para as ondas, sentiu o perigo, e o medo tomou conta do seu coração. Naquele instante, começou a afundar. Desesperado, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando ambos entraram no barco, o vento cessou. A tempestade acabou, e todos os discípulos reconheceram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Essa história não fala apenas sobre água, ela fala sobre a vida. O barco representa a nossa zona de conforto. O vento representa os problemas que enfrentamos. As ondas representam tudo aquilo que tenta roubar nossa paz. Pedro não afundou porque saiu do barco. Ele afundou porque tirou os olhos de Jesus. Muitas vezes fazemos a mesma coisa. Começamos um projeto cheios de fé. Iniciamos um tratamento acreditando na cura. Oramos confiando no agir de Deus. Mas quando surgem dificuldades, passamos a olhar apenas para o problema. O medo cresce, a insegurança aumenta e começamos a afundar emocionalmente. O mais bonito nessa passagem é que Jesus não abandonou Pedro, mesmo depois da dúvida, mesmo depois do medo, mesmo depois do fracasso. Quando Pedro gritou por socorro, Jesus imediatamente estendeu a mão. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é sobre pessoas perfeitas, é sobre um Salvador perfeito. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade. Talvez esteja cansado. Talvez esteja preocupado com algo que parece impossível. Mas a mesma voz que falou aos discípulos continua ecoando: "Coragem, sou eu. Não tenha medo." A fé não significa ausência de tempestades. A fé significa confiar em Jesus durante a tempestade. Quando mantemos nossos olhos nele, encontramos forças para continuar. E mesmo quando falhamos, sua mão continua, estendida para nos levantar.
O vento soprou tão forte que eu pensei que fosse o fim. As ondas gritavam medo, tentando falar mais alto que ti. Eu tinha deixado o barco, atendendo ao teu chamado, mas por um instante esqueci quem estava ao meu lado. Quando olhei para o mar, meu coração se abalou. Mas quando ouvi tua voz, minha esperança voltou. Quando comecei a afundar, tua mão me alcançou. Quando minhas forças falharam, teu amor me levantou. As águas não são maiores que o Deus que me chamou. Quando comecei a afundar, tua graça me salvou. Eu achei que era o vento que tinha poder sobre mim, mas descobri que o Senhor sempre esteve aqui. Mesmo quando eu duvidei, mesmo quando vacilei, tua misericórdia veio e mais uma vez me ergueu. Quando comecei a afundar, tua mão me alcançou. Quando minhas forças falharam, teu amor me levantou. Hoje eu volto a caminhar, porque em ti posso confiar. Se os meus olhos forem teus, nada poderá me parar. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho confiar em Jesus. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando uma tempestade. Lembre-se, quando os olhos permanecem em Jesus, a fé encontra forças para vencer o medo.